Glória a Deus, aleluia. Mateus 21, verso 28 diz assim: Jesus está contando uma parábola de dois filhos. Eu vou ler para você. Considere comigo, preste atenção. Mateus 21, a partir do verso 28. Jesus está contando uma parábola para os fariseus aqui. Ele diz assim: o que acha disto? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: Filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: Não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho: Vá você. Ele respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois obedeceu ao pai? Eles responderam: O primeiro. Até aqui tá bom. Depois você lê a parábola inteira na sua casa. É do verso 28 até o verso 33 de Mateus 21. Então aqui Jesus está falando para os fariseus, que serve como um ensino para nós, porque a palavra de Deus ela está fora do tempo, ela é verídica para agora, e essa palavra serve para mim e para você hoje como uma lição. E nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Jesus diz aqui que um pai fala para o filho: olha, filho, vai trabalhar no vinhedo, na vinha, né? Na plantação de uva. E ele fala assim: eu não vou. Mas depois ele muda de ideia e vai. E depois o pai chega para o outro filho e fala: filho, vai trabalhar no vinhedo. E ele fala assim: eu vou. Mas não vai. E aí Jesus vira para a multidão, eu creio, para o povo, né? E diz assim: qual dos dois obedeceu? Aquele que disse que não ia, mas foi? Ou aquele que falou que ia, mas não foi? E o povo falou: aquele que disse que não ia, mas foi. Esse obedeceu. Por que eu estou falando isso? Eu quero compartilhar com você uma visão que eu tive, uma profecia. Nessa visão, Deus me mostrava pessoas que diziam: Jesus é meu Senhor, Jesus é minha cura, Jesus é tudo para mim. Ah, eu amo Jesus. E Deus mostrava para mim que Jesus voltava e essas pessoas ficavam. Essas pessoas iam para o inferno. Essas pessoas que falavam que criam no Senhor, mas não acreditavam. Tem um texto em Mateus, se eu não me engano, em Mateus 7. Se eu não me engano, é Mateus 7. Deixa eu abrir aqui para você, rapidinho. Então, meu querido, isso ficou muito marcado no meu coração. Essa visão que eu tive. E eu estava procurando um momento oportuno para compartilhar com vocês. Porque as escrituras dizem em 2 Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 3, examinai a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Porque se vocês não estiverem, vocês já estão reprovados. Se Cristo não está em vocês, vocês já estão reprovados. Então, nós devemos nos examinar se realmente nós estamos na fé. Se realmente nós estamos na fé. Porque não adianta só falar eu vou e não vai. Não adianta só falar eu creio, mas não crê. A fé é um procedimento. Se eu digo que eu creio, eu procedo. Não é mesmo? Se eu digo que eu acredito no que Jesus disse, eu obedeço o que ele disse. A Bíblia diz: aquele que me ama guardará a minha palavra. E o Pai o amará, e viremos para ele, e nele
faremos morada. E nele faremos morada. Não é mesmo? Então, meu irmão, não é só falar eu acredito. Tem um texto em Tito que eu gosto muito, que Paulo fala assim: eles dizem que creem em Deus, mas o negam pelas suas obras. Tem um texto em Timóteo também muito interessante, que Paulo diz assim: e esse é o firme fundamento, aquele que diz que crê no Senhor, esse também deve apartar do mau caminho, né? Se eu não me engano, estou usando as minhas palavras aqui. E o firme fundamento de Deus e o firme fundamento da palavra fica firme. Aquele que crê no Senhor, esse também deve apartar do mau caminho, né? Das coisas erradas. Também devem apartar das coisas erradas. Mas ó, o texto em Mateus 27 é esse aqui, ó. Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Mateus capítulo 7, verso 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, meu irmão, não é só ouvir a palavra, tem que praticar a palavra, tem que aplicar a palavra. Não sejais ouvinte negligente, mas operoso praticante. Não é isso que está escrito lá em Tiago, capítulo 1? A Bíblia diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte, porque aquele que é somente ouvinte engana a si mesmo. E aí ele usa uma linguagem conotativa, ele fala, é comparado a uma pessoa que olha no espelho e logo se esquece como era a sua aparência. Tornai-vos, pois, operoso praticante, e não ouvinte displicente, negligente, em algumas traduções, ouvinte esquecido. Aquele que ouve a palavra e logo esquece. Quando você não vive a palavra, ela não se torna uma verdade para você. Ela é simplesmente uma informação, meu irmão. Ela é simplesmente uma informação. Mas quando você pega essa informação e toma isso como uma verdade, faz disso uma verdade. O evangelho não é para ser pregado, o evangelho é para ser vivenciado. Tem gente que gosta de pregar, gosta de falar de Deus, mas não vive. Tem gente que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não vive uma frase da palavra. Ah, meu irmão, se eu falo para o Senhor, Senhor, que eu viva somente em Mateus 6, 25, que diz lá, ó, não andais ansiosos com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque muito mais vale a vida do que o alimento. Observar as aves do céu, se eu cuido das aves do céu, eu também cuidarei de vós. Observai os lírios do campo, como eles são bonitos, como eles estão lindos.
Se Deus veste o lírio do campo, quanto mais a vós, homem de pequena fé, buscai em primeiro, antes de tudo, o meu reino e a minha justiça, e as demais vos serão acrescentadas. Não andais indagar que comeremos, que beberemos, que vestiremos, são os incrédulos que preocupam com essas coisas. E nem andais inquieto com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Eu falo para Deus, Senhor, que eu consiga viver isso. Tem tudo que eu preciso aqui. Tem tudo que eu preciso aqui. Tudo que eu preciso está descrito aqui em Mateus 6, verso 25. Que o Senhor cuida de mim no espírito. Que o Senhor cuida de mim nas emoções, no sentimento, na minha alma. E que o Senhor cuida de mim no físico. E que eu busque o teu reino em primeiro lugar. E para mim, eu sou a pessoa mais feliz. Mas as pessoas muitas vezes acham que o muito conhecimento da palavra vai te tornar um praticante da palavra. Não, meu irmão. Não é isso. Pega um texto da Bíblia. Pega como eu te falei agora, Mateus 6, 25. Medite nele. Fale ele. Declare ele. Creia naquela promessa. E viva aquela promessa. E prove que Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Provai e vede que o Senhor é bom. Se você não se permitir, se você não deixar, se você não se permitir acreditar naquilo que a Bíblia diz, você nunca vai experimentar que Deus é bom. Você entende? Então não seja como esse filho que fala que vai, mas não vai. Seja uma pessoa que diz, Jesus é meu Senhor, e proceda em cima disso. Jesus é o meu provedor, e proceda em fé. Creia que Ele é seu provedor, creia que Ele é sua cura. Proceda, proceda. Você não precisa ver para crer. A fé te dá essa condição de receber aquilo que você não vê. A fé te dá essa condição de você receber aquilo que você não vê. Não é isso que as Escrituras dizem? A fé é a certeza das coisas que se espera. Convicção de fatos que eu não vejo. Eu não preciso ver, porque Deus é Espírito. Jesus falou, o vento assopra onde quer. Você vê o vento? Você não vê o vento. Mas ele existe. Você vê a energia? Você não vê a energia. Mas você paga a conta de luz. É a mesma coisa a fé, meu irmão. A fé funciona. Direcione a sua fé para a palavra de Deus, mas não é só ficar ouvindo. Você precisa ouvir e aplicar. Você precisa ouvir e praticar. Não fica como o filho que fala, eu vou, mas não vai. Eu creio, mas não crê. A visão que eu tive, pessoas estavam indo para o inferno que dizia que cria, mas não cria. Porque honra o Senhor com os lábios, mas o coração está longe dele. Não é só falar, creia e proceda. A fé sem obras, ela é morta. Creia, acredita e proceda. Eu creio que eu sou próspero. Eu creio que eu sou sarado em Cristo Jesus. Eu acredito no Senhor, proceda em fé. Não faz sentido você dizer uma coisa e proceder para um outro lado. Você fala, eu vou para Leme, mas você vai para Araras? Opa, eu vou para o Rio de Janeiro, mas eu vou para São Paulo? Peraí, eu acredito em Jesus, mas eu vou para o outro lado? Peraí, eu creio que Jesus é minha cura, mas eu vou para o outro lado? Peraí, eu creio que Jesus é meu provedor, mas eu estou tremendo de medo. Ai, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Ai, Jesus, eu estou com conta para pagar. Você não tem um Deus que é poderoso? Que disse para nós, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Aleluia, meu irmão. Quantas vezes você ouviu, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Acredite nas Escrituras. Vá para o seu quarto, deixar o Espírito Santo trabalhar na terra do seu coração. Ele é o único que consegue fazer você praticar a palavra de Deus.
Homem nenhum consegue fazer você praticar a palavra de Deus. Chega de pregação. Chega de ficar ouvindo pregação. Vá para o seu quarto orar, meditar na palavra. Deixa que o Espírito Santo pregue para você. Deixa que ele pregue a palavra no seu espírito. Essa é a profecia de Jeremias, capítulo 33, que diz: Deus, escreverei as minhas leis no seu espírito, escreverei as minhas leis no seu coração e na sua mente, e todos serão ensinados pelo Senhor. Aleluia! Glória a Deus!